Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Sejam bem-vindos à nossa comunidade Bom Pastor. Estamos aqui abrindo as portas da comunidade para você chegar, estar juntinho com a gente, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para que a gente possa, como irmãos, encorajar uns aos outros, animar uns aos outros com as fiéis promessas do nosso Salvador. Estamos juntos mais uma vez, eu estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz. Vamos nós, Laura, mais uma partilha? Vamos nós. Como é que o senhor fala? Coragem. Muita coragem. Padre Antônio, olha, não posso deixar de partilhar o último podcast, fomos chamados a abençoar. Já estou com uma vida um pouquinho diferente, sabe? Quando eu saio abençoando todos e tudo. Que chamado bom aquele no último podcast. Olha, se você não ouviu, vale a pena. Muito bom. Dá pra gente mudar a vida. Começar abençoando quem está em casa, né? E depois abençoando os de fora também. Falar nisso, embora eu seja leiga, Deus abençoe o senhor, Padre Antônio. Amém. Deus nos abençoe. Vamos Amém. junto, vamos Amém. nós. Pois é, Laura, hoje a gente pensou em fazer a nossa partilha sobre uma palavra, né? Uma palavra que... Uma palavra? Uma palavra só, que a gente repete muito, a gente pensa muito nela, fala muito dela, mas acho que a gente pode esclarecê-la um pouquinho melhor. É uma palavra que fala de um lugar na gente, né? Mas que esse lugar a gente precisa conhecê-lo um pouquinho mais. Então, hoje, acho que seria bom a gente fazer uma partilha sobre coração. Toda hora a gente fala dessa palavra, né? Sei lá, eu fiz aquilo de todo o coração, eu senti uma coisa no meu coração. A gente usa muito essa palavra. Jesus também, né, Padre? Também, sem dúvida. Mas a gente fala dessa palavra como de um lugar na gente, né? Mas eu acho que às vezes a gente não identifica esse lugar muito bem, né? É um lugar importante, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que tudo começa e tudo termina no coração, na vida da gente, né? Mas, às vezes, a gente imagina que o coração é o lugar dos nossos sentimentos. Quem é romântico, então, né? Não é meu caso, não. Mas quem é romântico, né? O coração é o lugar dos sentimentos. Mas, na verdade, se a gente for, assim, detalhar um pouquinho a vida humana, os nossos sentimentos, eles não são algo que de fato tem a ver com o que a gente imagina como coração. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de dentro, a gente está falando de íntimo, a gente está falando de centro. Sentimentos, eles são uma coisa mais superficial na gente. Nossos sentimentos normalmente têm a ver com as nossas reações, as nossas respostas àquilo que vem de fora. E normalmente são respostas, reações mais imediatas. Tanto é que sentimentos a gente não planeja, eles aparecem. E por isso, às vezes, nos surpreendem. Por outro lado, justamente porque não são coisas que a gente planeja, simplesmente vêm como uma reação, não deveriam nos espantar tanto. A grande questão é o que a gente faz com eles. Então, o coração, por exemplo, na linguagem da Bíblia, não seria bem o lugar dos nossos sentimentos, né? Nossos sentimentos são a parte talvez mais superficial da gente. O coração tem a ver com algo mais profundo, mais íntimo, vamos dizer assim, tem a ver com as nossas fontes, as nossas fontes interiores. Então, coração é algo que tem a ver com outras coisas em nós, né? Nós vivemos num tempo muito sentimentalista, ou seja, os sentimentos são um critério, às vezes, mais importante do que deviam para a gente. É claro que os nossos sentimentos também são importantes, mas a gente fala de sentimentalismo quando o sentimento se torna o critério mais importante. Vou dar um exemplo que tem a ver com religião. As pessoas não procuram um lugar onde elas encontrem a verdade, porque isso seria um critério o mais importante.
elas buscam um lugar onde elas se sintam bem. Todo mundo já ouviu isso, né? Não, eu quero estar num lugar onde eu me sinta bem. Tudo bem, mas o que significa isso? Se eu me sinto bem, independente de estar buscando a verdade, independentemente do que aquilo que é feito ou falado naquele lugar tem de compromisso com a verdade, isso é sentimentalismo, porque o sentimento se tornou o critério mais importante. Quando devia ser de outra maneira, quer dizer, se eu quero construir, né, uma vida com Deus, se eu desejo caminhar numa vida com Deus, eu devo buscar um lugar onde eu seja ensinado com a verdade, mesmo quando ela me confronte, mesmo que naquele lugar eu tenha dificuldades, mas eu sei que aqui eu recebo a verdade. Então, é esse o critério mais importante, né? Então, sentimentalismo, que é um pouquinho uma característica do nosso tempo, significa só isso. É imaginar que o critério mais importante para as nossas decisões é o que eu estou sentindo, é o sentimento enquanto algo bem imediato. E a gente, hoje em dia, acha que tudo isso tem a ver com o coração, né? Quando na linguagem da Bíblia, coração fala de algo muito mais profundo, muito mais, que lida com coisas muito mais decisivas do que com isso tudo que a gente acabou de falar. Não sei se eu me fiz entender. Padre Antônio, foi muito bom esse esclarecimento, porque eu fecho os olhos assim e lembro, assim, pelo menos de uns 8 versículos do Antigo Testamento e do Novo que falam em coração. E aí, quer dizer, aí a gente lê o texto bíblico e com essa tendência de relacionar coração a sentimento, e o Senhor está acabando de explicar, não sei, porque eu não falo a língua em que o texto bíblico foi escrito, mas deve ter uma palavra, né, em grego, hebraico, para o senhor poder dizer isso, né, que é muito mais profundo do que o sentimento, que é algo que um dia a gente está de um jeito, e à tarde a gente está de outro, e à noite a gente está de outro. Então, assim, porque aí vai nos levar a ler o texto bíblico, onde fala coração, tantas, né? Jesus, quando você perdoar, perdoa de todo o coração, né? E tantos outros textos bíblicos em que ele fala coração, a gente estava com uma ideia errada. Perdoar de todo o coração, achando que era uma coisa sentimentalista, né? Exato. Repito, os sentimentos são uma parte da gente e uma parte importante, que deve ser levada em conta, mas não é o critério único e não deve ser o último. No coração, a gente junta esses vários critérios e toma decisões. Então, na linguagem da Bíblia, o coração é o lugar onde eu me decido por algo. Onde eu me decido. É o lugar onde eu começo um caminho, porque eu me decidi por aquela direção, né? Na Bíblia, sentimentos eles são identificados com outros órgãos do corpo. A gente identifica com os órgãos do corpo, a gente identifica o nosso pensamento com o cérebro, como se só o cérebro fosse... a gente não pensa só com o cérebro, né? Mas a gente identifica o cérebro com o pensamento, identifica o coração com o sentimento, que na linguagem da Bíblia não é. Na linguagem da Bíblia, o fígado tem mais a ver com os sentimentos, pelo motivo óbvio, né? Quando você está com um problema de fígado, quando alguma coisa não cai bem, né, você fica enjoado, você fica, né, e por aí vai, né? Os rins também, de alguma maneira, têm a ver com isso. Na linguagem da Bíblia, a gente identifica com esse órgãozinho do nosso corpo, que é o coração, o lugar da decisão, o lugar no qual eu faço, vamos dizer assim, a arrumação de todos os meus critérios, o sentimento inclusive. Mas eu ponderar tem a ver com essa coisa do coração, eu pondero, e no meu coração, no meu íntimo, eu me decido por algo, eu me decido por alguém e luto por aquilo, né? E renovo aquela decisão, porque uma decisão, ou numa outra linguagem, né?
um consentimento. Quando eu consinto em alguma coisa no meu coração, eu devo manter, eu devo repetir aquilo muitas vezes. Na Bíblia, coração tem a ver com isso. Padre Antônio, muito. Quer dizer que um passo de conversão, por exemplo, que espera-se que cada um de nós tome, pelo menos por semana, se não por dia. Eu me via numa situação em que eu estava fazendo aquilo e eu percebo que aquilo era errado. Aquilo não era a vontade de Deus. Aquilo era a minha vontade, era a vontade do mundo. Eu percebo e aí eu tomo a decisão de não fazer mais aquilo. Essa decisão foi uma decisão do coração. Do coração. Ela acontece no coração. Eu ponderei o que o mundo me diz, eu ponderei o que a minha carne pede, mas eu ponderei também o que Deus me pede, eu ponderei o que o Espírito Santo me inspira, e no coração brota a decisão de mudar, de fazer diferente, de fazer o melhor, né? É por isso algumas coisas a gente precisa entender, porque são muito mais empenhativas, né, Laura? O romantismo é um produto do mundo moderno, né? Que é o sentir muito, ainda que isso não se traduza em atitudes reais, né? É o amor sentimental, né? A Bíblia desconhece um pouco isso, né? Amor real na Bíblia, o amor de Cristo, né? É um amor muito concreto, muito prático, muito empenhativo. É um amor no qual a decisão é tomada no coração e ainda que ela seja exigente, ainda que ela doa, ela se mantém de pé aqui dentro. Então é uma orientação de vida, né? Por isso falar do coração de Jesus, do coração de Maria, não devia ser para a gente uma coisa sentimental. A gente não está falando dos sentimentos de Jesus no sentido frágil dessa palavra sentimento, que é o que eu falei, né? A reação. A gente está falando talvez no sentido forte, como por exemplo São Paulo diz na carta aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo. Se você der uma olhada na carta aos Filipenses, você vai ver que não está escrito sentimentos, está sentimento no singular. Então, tenham em vocês aquilo que Cristo teve constantemente no coração dele. E se você olhar embaixo sobre o que Paulo fala, Paulo está falando de humildade, esvaziamento de si próprio, entrega de vida. Esse foi o sentimento constante do coração de Cristo. Mas não é sentimentos, é sentimento. Ou seja, é a decisão do coração de Cristo. Quando ele se faz homem, ele se faz homem com essa decisão. Se dar até o fim. Descer para encontrar a gente e para nos levantar. Isso é humildade, né? Então, essa constância de coração é o que faz a gente se manter firme num chamado, mesmo que os nossos sentimentos mais superficiais estejam tendo altos e baixos. Então, exemplo, num casamento, quando um casal se casa, né, normalmente com uma idade, às vezes, mais jovem, não faz a menor ideia do que vai vir pela frente, mas uma coisa é certa, os sentimentos vão ter, porque é próprio do coração, do sentimento humano, vão ter os seus altos e baixos. Agora, no coração, eles estão tomando a decisão de dar a vida um pelo outro, cuidar um do outro, estão se decidindo um pelo outro. Aquela decisão do coração, que tem que ser constante, que é constante, ela vai ser o escudo e o remédio que não vai me deixar desistir quando eu perceber que os meus sentimentos estão nos altos e baixos deles. Então, eu entendi, Padre Antônio, com isso que o senhor falou, esse exemplo do casal, o exemplo de Filipenses, que o coração na Bíblia está intimamente ligado, revestido de sacrifício. Primeiro entendimento que eu tive. E o segundo, eu fiquei pensando assim,
Por que que para nós católicos, né, a gente ama a imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? Porque ele desejou, porque ele quis aparecer para aquela noviça, né? Santa Margarida Maria, com o seu coração do lado de fora, né? Poderia ser com um sorriso, né? Mas ele, porque Jesus quis e se manifestou para aquela noviça, e hoje essa imagem, né, é tão presente no mundo todo, ele mostrando o coração dele para ela e para nós. Talvez para dizer isso, que o coração dele está decidido pela gente, né? Uma das coisas que Jesus disse a Santa Margarida Maria quando mostrou para ela o coração dele foi: esse é o coração que tanto amou os homens e que não tem recebido da parte de muitos, senão ingratidão. Então, é como se Jesus dissesse: olha, esse é o coração no qual eu estou decidido por vocês. E não volto atrás, e não voltei atrás, mesmo recebendo tanta ingratidão. O coração de Jesus é um coração decidido. Como a gente reza pedindo no Salmo 50, né? Senhor, dá-me de novo um espírito decidido, né? O coração de Jesus é um coração decidido, decidido pela gente, e que não volta atrás, né? A decisão dele se mantém de pé, ainda que ele encontre no caminho ingratidão da nossa parte. O que o coração decide, as circunstâncias não alteram. As circunstâncias podem alterar os meus sentimentos, repito. Hoje eu não estou me sentindo tão bem. Hoje está difícil de estar junto com essa turma aqui. Hoje eu estou irritado, eu estou cansado. Só de ouvir essa turma falando já fico... Ok, mas isso, se eu tenho uma decisão de coração, isso vai passar. E eu vou encontrar nessa decisão do meu coração forças para continuar amando essas pessoas que estão ao meu lado, mesmo nos dias em que os meus sentimentos estão meio, sabe, aos pedaços, picadinhos. Por isso, tomar uma decisão, comprometer-se é algo tão importante. Porque o compromisso, como num casamento, porque a decisão, como num casamento, ela protege a gente dos reveses do que vem depois. Porque a gente vive num mundo muito romântico que depende do sentimento do agora, a gente acha que é difícil tomar decisões, é difícil comprometer-se. E a gente acha, inclusive, que comprometer-se é algo ruim. Porque se eu me comprometo com alguém, eu não vou ter um monte de outros momentos de experiências e sentimentos, porque eu estou me comprometendo aqui. Quando, na verdade, o compromisso é o que me sustenta e o que me dá forças para suportar quando os meus sentimentos têm os altos e baixos. Isso serve para alguém no casamento, isso serve para um padre no ministério, isso serve para uma pessoa que trabalha num ambiente de trabalho onde às vezes é muito legal estar e onde outras vezes a vontade que dá é vontade de sair correndo, né? Mas eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso, eu tenho uma decisão íntima, profunda, eu ponderei e no meu coração eu percebo que Deus me colocou aqui, Deus me deu tudo isso e eu não posso abrir mão do que Deus me confiou, sob pena de acabar abrindo mão de mim mesmo. Então eu vou guardar isso, eu vou manter o meu compromisso de pé, mesmo que os meus sentimentos hoje estejam numa baixa. Então compromisso, decisão, são coisas importantes para que na hora em que os sentimentos estão, a gente possa voltar a eles e lembrar, não, mas aqui dentro existe um alvo, aqui dentro existe um propósito, aqui dentro foi dado um sim, e eu vou me agarrar a isso. Coração tem a ver com isso, não tem a ver com as alterações diárias dos nossos humores. Porque, apesar de se falar muito hoje de bipolaridade e tal, hoje a gente vive uma vida com tanta pressão e com tantas experiências que se acumulam que é impossível que todos nós não tenhamos algum tipo de alteração de humor muito frequente e às vezes muito intensa.
Porque no mesmo dia a gente tem experiências muito legais, a gente tem contrariedades muito grandes, a gente ouve notícias muito ruins, a gente tem encontros que são felizes. Então, as alterações de sentimento nossas, elas são muito comuns, até pela vida que a gente tem. Mas a gente precisa ter um lugar que seja o lugar do nosso norte, o nosso eixo. Isso deve ser o nosso coração. Padre Antônio, isso me faz lembrar, é muito forte, porque na Bíblia o primeiro mandamento está, né, daquela forma: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Por que o autor da Bíblia poderia parar em amarás o Senhor teu Deus? Mas amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Com isso que o senhor acabou de falar, a gente compreende um pouco mais, né? E que não é um amar sentimento, né? Mas é amar a Deus nos dias ruins. Decida-se por Deus. Decida-se por Deus. Laura, todo dia, em tudo que a gente faz, decidir o que está em jogo é a nossa decisão por Deus. Quando São Paulo diz que a gente deve combater o bom combate, é isso. É interessante porque ele fala bom, ele não fala é preciso que eu combata os bons combates. Não. Né? Um dia desse a gente cantou uma música e eu reparei que a gente cantou no plural. Eu falei, não é isso. É o bom combate. Qual é o bom combate no fundo? Em todos os combates da minha vida, existe um bom combate no qual eu devo me envolver, que é decidir-me por Deus em cada momento, em todas as coisas. Esse é o grande combate. Isso é uma decisão do coração. Que acontece aqui. Então, quando eu me decido por Deus, eu estou amando a Deus de todo o meu coração. Né? Quando eu amo a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, eu estou me envolvendo, eu estou me engajando com Deus. Hoje em dia a gente fala tanto da palavra engajamento, né? Até na internet, né? Essa palavra é uma palavra interessante, né? Mas muito mais importante do que me engajar numa publicação é me engajar com Deus. Né? Me engajar com uma publicação é fazer algum tipo de como é que a gente chama isso? Interação, né? Ali com aquela publicação e de alguma maneira me responsabilizar por ela. Ou reparti-la com mais alguém, é sinal de que eu concordei e que aquilo eu quero que seja conhecido por outras pessoas, ou então colocar uma crítica, se for o caso, sei lá o quê. Se dá tanto valor a isso, né? Engajamento. Sim, mas o quanto eu estou engajado com Deus hoje na minha vida? Né? O quanto eu estou engajado em decidir-me por Deus e manter essa decisão quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha faculdade. Né? Porque aí sim eu manifesto se estou amando a Deus de coração, né? Ou não, né? Só com o amor romântico. É claro que eu amo a Deus, eu amo a Deus muito. E quando eu estou na igreja eu canto, olha, eu choro. Tá bom, zero problema com isso. Pode chorar à vontade. Os nossos sentimentos também são importantes, zero dificuldade com sentimentos. Mas tem um algo mais aí, que é o lugar decisivo. Esse lugar decisivo é o que faz com que eu me mantenha fiel ao Senhor, também quando eu estou numa conversa na faculdade, também quando eu tenho ali uma situação no meu trabalho e por aí vai. Então, Padre Antônio, me conhecendo como Deus me conhece, conhecendo o coração de cada um dos seus filhos, que ele fez aquela promessa maravilhosa, né? Que de vez em quando a gente cai nesse lado, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um novo coração e dentro dele derramarei o meu espírito. Com isso que o senhor explicou, dá para ver a gente bobamente, um dia passa o outro, a gente corre esse risco do nosso coração vá endurecendo e o Pai vem em nosso socorro e eu vou dar um novo coração. E dentro dele... Então, a gente, Padre Antônio, a gente, no mesmo dia, a gente pode correr esse risco de estar com o coração de pedra e... Mas isso tem que ter uma mudança, né? A Santa Helena Guerra, ela tem
uma frase, eu não vou lembrar, a frase é boa, bem melhor do que eu vou lembrar agora, mas ela diz assim, que coisa, né? Há pessoas que não terminam de se decidir por Deus nunca. Uau, Padre Antônio. Ou Fica seja, em cima do muro? Exato, quer dizer, eu nunca me decido de fato por Deus, né? Porque não é uma questão de ficar em cima do muro, mas é que se há uma decisão no coração, ela tem que valer. Né, valer para todas as situações, né? Senão, sabe, Laura, senão as nossas inconstâncias, elas acabam, né, elas acabam sendo desculpa para tudo para a gente, né? Não, peraí, será que eu sou uma pessoa que não acaba de se decidir por Deus nunca? A gente vive num tempo em que inconstância é algo absolutamente compreensível. Por aquilo que eu disse, os nossos sentimentos são muito inconstantes. Por natureza já são. Hoje é tanto estímulo que a gente tem vindo de fora que é mais do que compreensível. Só que tem que haver algo dentro de nós que seja constante. Nossa decisão por Deus, né? Amar a Deus de todo o coração. Isso tem que ser constante. Ah, hoje eu estou me sentindo tão down, tão para baixo, tá? Mas, Senhor, decidido por Ti. Não depende de mim esse sentimento, não sei o que aconteceu, de repente eu estou com um problema hormonal, mas olha, eu estou passando isso contigo, Senhor. Não vou passar do meu jeito, tá? E aí, de repente, por essa decisão por Deus, eu consigo até superar alguns limitezinhos ali, entendeu? Aí amanhã eu tô super animado, correndo o risco até de ficar eufórico, mas, Senhor, eu vou viver essa alegria que eu tô sentindo contigo. E ela talvez, essa decisão por Deus, vai me livrar de, na euforia, fazer coisas que não são legais, entendeu? Então, a decisão por Deus tem que ser a nossa constância. Muitas coisas em nós são inconstantes. A decisão por Deus, que é o nosso coração, né, o que acontece no coração, isso deve ser a nossa constância. Vivemos num tempo em que as pessoas têm muita dificuldade a se decidir, a assumir compromissos. Né? Cada vez mais se fala de uma adolescência que está se esticando, né? Tem adolescente, jovens até 40 anos. Oi? Né? Adolescentes até os 28 anos, hein? Porque uma das características parece que está se tornando essa. É uma grande dificuldade de decidir-se. Não é só decidir se vai comprar um tênis dessa marca ou daquela, né? Mas é decidir, peraí, o que eu elejo? O que eu escolho? O que eu decido como o centro, como a ponderação, né? Como o rumo da minha vida? Muitas pessoas imaginam que tomar decisões, comprometer-se, é algo que vai limitá-las, quando, na verdade, uma boa decisão, um bom compromisso, dá asas para a gente, para que a gente avance. Né? Mas é algo exigente. Né? Porque quando eu me comprometo com algo, eu vou avançar naquilo, mas certamente eu vou perceber que é preciso que eu perdure na minha escolha. Né? Se eu toda hora estou escapulindo, vou dar um exemplo. Né? Eu acho que é um pouco indicativo disso. De vez em quando eu ouço pessoas que se casaram, né? E quando há alguma dificuldade, não é nem maior no casamento, quando há uma dificuldade relativa ali no relacionamento, tô indo para casa da minha mãe, e às vezes isso acontece 2, 3, 5, 10 vezes. Bom, você fez uma escolha, meu amigo, você tomou uma decisão, aguenta, segura. Agora, se toda hora você faz isso, qual é o recado que você está dando, por exemplo, à pessoa que não vai para a casa da mãe também e fica ali? Né? Olha, eu ainda não sei se vale o bastante para mim. E essa inconstância, essa dificuldade de assumir o compromisso, vai esgarçando a coisa ao ponto de que, tchau, em algum momento, tchau. Né? Então, amar a Deus de todo o coração significa decidir-se por Deus. Agora, como diz Santa Helena Guerra, a gente tem que um dia acabar de se decidir por Deus, né? E decidido, ponto. Isso é a característica do santo. O santo é alguém que decidiu por Deus. E agora está tirando as consequências disso. Não quer dizer que não tenha dificuldades, que não tenha... A gente tem santos na história da igreja que hoje, lendo a vida deles, a gente percebe. Foram pessoas que passaram por depressões, né? E imagina, num tempo em que não havia remédio,
ninguém dava nome para isso. Hoje, no geral, a gente é mais compreensivo com isso, porque a gente sabe que é um problema orgânico, às vezes, e tal. Você imagina há 100 anos atrás, ninguém falava disso, e essas pessoas tinham que viver esse tipo de coisa, decididas por Deus. E olha o desafio. Estou lembrando aqui agora de uma... Não é santa, me parece que não há nem processo de canonização, mas acho que valia a pena, porque a Madre Francisca, que foi fundadora da Companhia da Virgem, que deu origem ao Mosteiro da Virgem, que é o mosteiro das Irmãs Beneditinas em Petrópolis, né? Ela morreu de uma enfermidade, eu não vou saber dizer o nome, que era como se fosse uma intoxicação do próprio organismo, uma troca ruim lá de coisas no sangue, e uma das características dessa doença é que ela gera um quadro depressivo absurdo. E essa mulher, decidida por Deus, viveu isso. Você imagina como às vezes devia ser escuro dentro dela, mas ela viveu isso com um espírito de fé e ainda muitas vezes animando as irmãs em volta, mas um coração decidido, né? Eu fico imaginando num tempo em que não havia medicação para nada disso e o corpo pesa, né? Então, mas são pessoas decididas. Há uma decisão interior, eu vou ser fiel a ela. Eu fiz uma decisão no meu coração, eu fiz uma escolha no meu coração, eu vou voltar a ela. Por isso, certos momentos em que a gente volta às nossas escolhas são muito legais. É bom quando um casal comemora, por exemplo, o aniversário de casamento, né? Como a gente, no final do ano, na época do Natal, a gente tem a festa da Sagrada Família. Ai, lá na paróquia, a gente sempre convida os casais a renovarem os votos do casamento. É bom fazer isso, não achando que é uma mágica, mas é uma chance de voltar, lembrar da minha decisão. A minha decisão continua de pé. Ela vai me ajudar a enfrentar os reveses da vida. Isso para um padre, quando faz aniversário de ordenação, os padres na quinta-feira santa de manhã vão à catedral para renovar as suas promessas. A igreja é sábia, né? Porque ela obriga os padres a fazerem isso toda quinta-feira de manhã. E numa semana toda? Né? Num dia todo especial. Então, são maneiras que a gente tem de renovar o sim da gente. Que no fundo a gente tem que renovar todo dia, né? Mas que em algumas oportunidades a gente tem que aproveitar. Então, falar de coração na Bíblia é falar disso, esse empenho que vem do fundo, né, do íntimo da gente e pelo qual a gente a gente gasta a vida. Então, Padre Antônio, o coração é o lugar, não sei se eu posso falar o lugar, onde eu me decido por Deus a cada dia. É o lugar do meu sim a Deus cada dia. É o lugar do meu sim a Deus a cada dia. Esse é o coração bíblico. Sim. E aí, coração sincero e humilhado, Senhor, não despreze. Então eu posso estar com o meu coração contagiado, contaminado, com o peso desses reveses da vida, dessa inconstância na qual eu às vezes me acomodei. Sim. E vou me aproximar do Senhor dizendo, Senhor, eu hoje quero renovar minha decisão por Ti. Eu hoje quero Te amar de todo o meu coração. Eu não consigo. Eu sozinho não tenho forças. O meu coração se empedrou. Mas o Teu Espírito Santo, Ele pode me devolver um coração de carne. Por isso, vem Espírito Santo, seja a força da minha decisão. Né? Seja a força do meu sim a Deus nesse dia. Por isso é o Espírito Santo que renova corações, né? Porque ele é a força do alto para que a gente possa viver a nossa decisão por Deus. Sem a fortaleza do Espírito Santo, a inconstância arrasta a gente. Né? Porque a inconstância tem a ver com aquilo que me chama de fora. E o Espírito Santo é aquele que me firma a partir de dentro. E a gente vive num tempo em que a gente precisa muito de motivações interiores, porque as de fora às vezes faltam. Né? O mundo o tempo inteiro fala que não adianta, fala que
Isso que eu acredito pode ser uma ilusão, fala que eu já estou errado mesmo, sei lá mais o quê, né? Então, é preciso motivação interna, é preciso que de dentro de mim venha algo que me mova a ser fiel. O Espírito Santo é a força que gera a fidelidade e a fortaleza do nosso sim. Sem ele, nada. Posso pedir algo para o senhor? Depende, vamos lá. Senti assim, Padre Antônio, de pedir ao senhor para concluir fazendo uma oração. Para os nossos corações medrosos, os nossos corações enrolados, que não estão custando a se decidir. Acho que muitos de nós podem estar assim. Aí, para o senhor fazer uma oração para os nossos corações. Sim. Laura, lembrando sempre isso, né? O nosso modelo em tudo é Jesus, sempre, para tudo. Para o nosso modo de pensar, para o nosso modo de agir, para o nosso modo de dar passos, tomar decisões. Então, quando eu sentir que eu estou perdido, quando eu sentir que o meu coração está frágil e a minha escolha, a minha decisão por Deus corre perigo, quando eu sentir que os meus sentimentos estão me pressionando demais e correm o risco de embaralhar a minha vida, olhar para Jesus, olhar para Jesus. O coração de Jesus é um coração decidido, decidido pela gente, decidido pelo Pai do céu, que era a grande paixão de Jesus, né? Da qual ele quer também nos apaixonar, né? Olhar para o coração de Jesus, olhar para Jesus e aprender com ele. Senhor, o teu coração foi decidido por nós e foi decidido por cumprir o que o Pai desejava do Senhor, né? Esse foi o mandamento do Pai para Jesus ao entrar no mundo. Ama-os, ama-os. E nesse mandamento Jesus não voltou atrás nem um segundo, né? E mesmo diante da cruz ele continuou dizendo sim. Então o coração do Senhor é um coração decidido. Me ajuda a manter de pé a minha decisão pelo Senhor, que foi inspirada pelo Senhor, que foi um convite do Senhor e que só pode perdurar na minha alma, no meu coração, se o Senhor me sustentar. Mas olhar sempre para Jesus. Ele inspira a gente a se manter firme quando a cruz vai chegando também. Ele inspira a gente a se decidir por Deus, a dizer sim para Deus, também quando o mundo quase que empurra a gente a gritar não, né? Jesus é o motivo. Então, há dias em que é difícil, né? Manter um compromisso. Nossa, Deus sabe como é, né? Mas, Jesus, eu quero estar contigo nessa cruz, né? A cruz foi o grande sinal do compromisso e da decisão de Jesus. Então, Senhor, eu quero estar contigo nessa cruz do meu compromisso de hoje, né? Quando uma pessoa é tentada, às vezes no meio de uma crise no casamento, ela é tentada à traição, ao adultério, né? Tudo parece tão fácil. Senhor, meu casamento está passando por uma crise, meu casamento está num momento difícil, mas se essa é a minha cruz, se hoje isso representa a minha decisão, a minha escolha por Deus, eu quero estar nessa cruz contigo. Me ajuda a vencer essa cruz continuando a dizer sim. Eu não quero abrir mão da família, da pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, da história que a gente está escrevendo junto. Me ajuda, Jesus, me ajuda a ser fiel ao sim que eu decidi um dia dar. E a ajuda de Deus não falta, né? A ajuda de Deus não falta. A graça de Deus, há dias em que ela e só ela é o bastante. Então, a gente precisa recorrer a ela, né? Então, vamos pedir essa graça para a gente hoje, né? A graça da fidelidade de coração. Sabe que nos bons tempos, imagina, a gente vai ficando velho, vai tendo bons tempos, né? Antigamente, né, era o que a gente mais pedia, era o que todo cristão pedia como a graça mais importante da vida, a graça da perseverança final. Havia orações para isso, havia... quando a gente chama São José de padroeiro da boa morte, né, porque, na verdade, se pede pela intercessão de São José que a gente tenha
perseverança até o fim, né? Que a gente mantenha o nosso sim para Deus até o fim, que a gente confie e creia nele até o fim, né? Hoje em dia a gente pede tanta coisa, né? E às vezes coisas que a gente nem precisa, porque a gente identifica os nossos caprichos com as nossas necessidades. Então, eu quero alguma coisa, aí eu acho que eu tenho necessidade daquilo. Às vezes é só um capricho. Mas é uma grande necessidade. Senhor, dá-me a graça da perseverança final. Ou seja, dá-me a graça de ser fiel. É uma graça. Sem a ajuda dele a gente não consegue. Mas que graça maravilhosa. Graça da fidelidade final. A graça que os mártires receberam, né? Exato. Né? Perseverar até o fim. Sabe? Não voltar atrás. Porque essa é a graça que abre as portas da eternidade para a gente, né? Manter o nosso coração dando sim a Deus até o fim. Então, só que isso é até o fim, mas tem que ser hoje, né? Então, essa é a graça que a gente pede hoje para a gente, né? Senhor, faz de nós pessoas de coração fiel. Há uma música do nosso tempo que diz isso, né? Faz-me fiel, Senhor Jesus, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver faz-me fiel. Então, essa graça que a gente pede hoje para a gente, né? Sem o Senhor, nada. Por isso, hoje, Pai do céu, nós pedimos para nós, para cada irmão e irmã que está conosco, a graça da fidelidade, amém, a graça da perseverança, a graça de entender que cada dia nós temos um bom combate a lutar. E esse bom combate é o combate para permanecermos com o Senhor, decididos pelo Senhor em tudo que nós fizermos, em tudo que estejamos vivendo, em todos os desafios que estejamos enfrentando. O Senhor sabe que por nós mesmos, entregues a nós próprios, nós somos inconstantes. Os nossos sentimentos, que são cheios de altos e baixos, eles falam muito alto para a gente. E às vezes nós nos deixamos tumultuar por eles. Mas o teu Espírito Santo que mora em nós e que deseja moldar o nosso coração, nos dá a graça da constância, nos dá a graça da decisão, sim, nos dá a graça de dizer sim ao Senhor e fazer desse sim o nosso ponto de referência, amém, de apoio, para o qual a cada dia a gente pode voltar para renovar as forças para as próximas batalhas, para os próximos desafios. Hoje, Senhor, nós te pedimos, dá-nos um coração firme, um coração encharcado do seu Espírito Santo, um coração decidido como o coração do teu Filho Jesus, decidido por nós até a cruz, decidido pela vontade do Senhor até a cruz. Te pedimos, Senhor, que o nosso coração não seja invadido e dominado pela inconstância, mas que ele descanse e se renove a cada dia no compromisso com o Senhor, na constância, na firmeza da fé, cada dia, até o último dia. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Muito bem. Laura, amém, já quer começar a falar do retiro de carnaval? Acho que já vale. Já estamos entrando em fevereiro, né? Portas de fevereiro adentro, e carnaval esse ano é comecinho de março, mas para o pessoal poder se organizar, né? Então, sábado, impraticável vir a Copacabana. Então, nunca o nosso retiro começa sábado, porque a banda da Santa Clara aqui impede qualquer pessoa. Então, o nosso retiro aqui, na comunidade da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Santa Rosa de Lima, que será aqui, né, no 9º andar, no salão paroquial, domingo, segunda e terça, de 9 às 4h30 da tarde. Domingo, segunda e terça. Teremos momentos de louvor, momentos de oração, momento de pregação. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque vem muita gente de Copacabana, da paróquia.
Esse ano eu acredito que vai ficar bem cheio, porque não sei, desconheço outro retiro na Zona Sul do Rio, né, Padre Antônio? Então, acho que vem muita gente. Então, pode vir, serão bem-vindos. A gente se ajeita, aperta daqui e dali. Pedimos cadeira emprestado. Vai ter ar-condicionado, não se preocupe. Vai ter almoço também. O valor que os meninos estipularam de R$30, tem almoço aqui. E também vai ter a cantina. Então, você pode vir, será bem-vindo. Domingo, segunda e terça de carnaval. E vai ter o Retiro Rio de Água Viva em Deodoro, né, Padre Antônio? Exatamente, lá em Deodoro, a renovação da Arquidiocese do Rio, também domingo, segunda e terça-feira, na Arena da Juventude. Eu acho que é isso, mas é isso sim. Arena da Juventude. O nome é bonito, Arena da Juventude em Deodoro. Vai ter também o Rio de Água Viva. Então, oportunidade da gente no carnaval tá um pouquinho mais com o Senhor. Um na Zona Sul, o outro na Zona Norte. Para aproveitar, para estar um pouquinho mais com o Senhor e, de repente, abastecer o coração para os próximos tempos aí, pelo menos para o próximo mês. Amém, né? Amém, né? Para começar bem a quaresma. Exatamente, vamos nós. Laura, tamo junto, coragem, vamos em frente. Coragem, irmãos Padre queridos, Antônio. Tomara que a gente tenha conseguido compartilhar algo legal que possa ajudar a gente a aprumar um pouquinho, né, a nossa vida, o nosso interior, para tanta coisa boa que o Pai do Céu sonhou para a gente. Vamos juntos, vamos em frente, na Amém. Força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.